Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Sandro Lima aqui. E vamos dar continuidade à nossa série de vídeo, uma fé inabalável, né? E como ter uma fé inabalável, né? E o que fazer para conseguir? E o que é que eu ganho se eu tiver uma fé inabalável? A palavra já diz tudo. Você se torna inabalável. Nada vai lhe abalar suas estruturas emocionais. Você vai entender sempre que Deus tem um propósito e que Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos orar para dar continuidade ao nosso vídeo. Senhor Deus e Pai, graça te damos, Pai, por essa oportunidade, porque o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um de nós, porque o Senhor tem feito por nós tudo aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem sido presente. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não percebemos, não vemos o teu agir, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e que o Senhor tem feito coisa grande por nós. Então fica conosco, nos guia e faz com que cada dia a gente seja mais servo e submisso à tua vontade e que possamos a cada dia confiar mais em ti e menos em nós mesmos. Deus abençoe. Então, dando continuidade, a palavra de Deus diz que a nossa bússola por essa jornada sempre vai ser a Bíblia, a palavra. Então a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Então, o nosso ponto de partida sempre é aquela estabilidade emocional. Porque a fé inabalável, ela nos dá a capacidade de se manter firme emocionalmente diante de qualquer adversidade. Então, a gente só pode alcançar essa fé exercitando dia a dia a nossa confiança em Deus, buscando entender o propósito de Deus, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que é o nosso fim. A gente passa por dificuldade, por adversidade, e a nossa mente, a nossa consciência e o nosso emocional abalado, a gente acha que é o nosso fim. E muitas das vezes é o agir de Deus em nossa vida para nos fortalecer, sabe? Porque a gente só fica forte na fé, a gente só fica inabalável emocionalmente quando a gente é confrontado, quando a gente passa por diversas adversidades e Deus vai nos fortalecendo na caminhada, sabe? Então não tem como a gente ter uma fé inabalável sem problema, sem dificuldade, sem passar por momentos que a nossa consciência quer duvidar, mas a última palavra, ela sempre virá do Senhor. Sabe? A fé inabalável, a fé que não faz a gente ficar dividido em pensamentos, é aquela que nós temos a convicção no nosso coração que nós estamos aqui nessa terra porque Deus escreveu uma história para cada um de nós. Deus tem um propósito, sabe? E a coisa mais bela dessa vida é viver propósito. Então nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Nós precisamos entender qual é o objetivo de Deus e não querer viver a vida do nosso jeito. Porque muitas vezes as nossas escolhas nos afastam de Deus. E a gente fica à mercê de nós mesmos. Então, Deus, ele é tão perfeito no que faz que a palavra de Deus diz que Deus preparou tudo na terra, colocou tudo e no final colocou o homem para administrar, para dominar sobre todas as coisas, sabe? Ou seja, Deus sabe e Deus sabia o que a gente precisa para existir aqui na terra, sabe? E Deus, ele quer fazer com nós, assim como ele fez com Adão e Eva no jardim. Deus, ele abasteceu o jardim, abasteceu Adão e Eva de tudo aquilo
que eles precisavam, porque Deus já sabia da necessidade deles. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus do início. É aquele Deus que sabe a nossa necessidade. Porque uma das coisas que abala a nossa fé é quando nós olhamos para as adversidades, para os problemas, para as faltas que a nossa mente fala por nós mesmos. Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Sabe? Mas Deus, Ele nos fez ser humano para um propósito. E quando nós exercita a confiança e a fé em Deus, Ele vai cuidando de cada detalhe. É Ele que cuida, é Ele que faz. Ele sempre fez. A Bíblia diz lá em Gênesis que Ele fez a terra do nada. A Bíblia diz que Ele fez a água, Ele fez haja luz. É Deus que faz. Nós precisamos nos aproximar desse Deus, fazer a nossa parte que está ao nosso alcance e aquilo que nós não podemos fazer. Ele é especialista em nos surpreender com favores que muitas vezes nem nós mesmos merecemos. Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus diz, lá no livro de Mateus, Jesus dando uma orientação, Jesus vendo a agitação do povo, ele chega e diz: não andeis ansioso com coisa alguma, porque Deus sabe do que vocês precisam. Vê as aves do céu, eles não semeiam. Eles não semeiam. Mas ele não falta comer para as aves do céu. Vê as árvores do campo, elas não tecem roupa, mas elas se vestem. Sabe? Porque tudo na mão de Deus, tudo que depende de Deus, Ele cuida. Ou seja, o nosso coração, ele fica muito agitado diante das incertezas. E é algo que sempre vai existir no nosso coração. Incertezas. Porque a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle nem daqui a um minuto da nossa vida. Nós não sabemos a hora que nascemos, nem sabemos a hora que partimos. Então, quando a gente vem diante dessa reflexão, a gente entende que o melhor caminho é confiar em Deus e descansar nele. O melhor caminho é entender que aquilo que foge do nosso controle, Deus governa sobre ela. Deus tem propósito. A Bíblia diz que Deus não sente prazer em nos corrigir, em nos colocar diante de adversidades. Ele não sente prazer nisso. Mas esse é o caminho para que possamos ser lapidados e para que possamos entender, para que possamos confiar que Deus tem um propósito. Sabe? O nosso coração tem que arder para querer viver esse propósito. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe? A gente está vivendo a geração da depressão. Porque enquanto mais dentro da nossa mente, do nosso emocional, gera dúvida, mas a nossa fé enfraquece. Dia após dias. Sabe? E nós ficamos muitas vezes, diante de cada situação que a nossa consciência faz com que a gente queira duvidar diariamente da existência de um Deus. Como é que Deus existe? A mesma pessoa que pronuncia que tem fé, ela mesmo pensa, ou até mesmo fala, como é que Deus existe se eu vivo dessa forma? Aí é onde eu te digo uma coisa. Se alinha com Deus, se conecta com a vida, para que você possa entender o seu propósito aqui na Terra.
para que você possa cumprir o seu propósito diante do Criador. Então, sem alinhamento, sem conexão com aquele que já sabe o fim da história, a gente nunca vamos entender. Por isso que as pessoas estão vivendo confusões mentais. As pessoas são agitadas, perturbadas, confusas. Não conseguem discernir nada. A necessidade momentânea e instantânea do prazer imediato está consumindo essa geração. Eu digo uma coisa para você. Não queira 1 milímetro a mais do que aquilo que Deus preparou para você. Porque por mais que você se esforce, você nunca irá alcançar. A Bíblia diz que por mais ansioso que a gente ande, a gente não consegue aumentar 1 segundo, 1 milésimo de segundo na nossa vida. A Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E Deus fez tudo perfeito para nós. E a gente estragou tudo no início. No jardim. Por isso esse tanto de problema. A Bíblia diz que por amor, nos últimos tempos o amor esfriaria. Sabe? Então, eu, dentro da minha individualidade, você, dentro da sua individualidade, se conecte com Deus. Busque a Deus. Porque a única forma da gente mudar esse país, de mudar a nossa circunstância, é se a gente conseguir mudar a nossa vida. A gente precisa ser influenciadores. A gente precisa receber de Deus para dar. Porque dar é melhor do que receber. Quando a humanidade entender isso, mas a gente só consegue dar aquilo que a gente recebe. Então nós precisamos receber de Deus para fluir a partir de nós. Sabe? Mas a gente só consegue se aproximar de Deus se a gente fortalecer na certeza, na fé e na confiança. Precisamos buscar intimidade com Deus. Porque tudo que a gente precisa de verdade está na mão dele. E muitas vezes a gente quer que pessoas resolvam nosso problema, o governo, um prefeito, um vereador, uma pessoa, seja lá quem for, resolva nossos problemas. E a gente não consegue confiar em Deus. O Criador de todas as coisas, o Senhor. Sabe? A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no outro homem. Então vamos se aliar com Deus e ter uma fé inabalável diante de toda e qualquer adversidade. Porque maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Descansa teu coração e busca a face de Deus.